Fala galera, bem-vindos de volta ao nosso canal Romário Futebol Play. E no vídeo de hoje eu irei fazer o meu 13º vídeo da minha saga, contando os 5 maiores fatos da história do tão querido tricolor paulista, o São Paulo, mais conhecido como campeão de tudo. Mas antes eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam no meu canal pra gente bater logo a meta dos 300 inscritos, porque vai sair um vídeo exclusivo dessa comemoração. E também vai ser um vídeo exclusivo, obviamente, quando o nosso canal bater 30 mil visualizações. Mas então, bora pro vídeo que eu irei falar sobre os 5 maiores fatos da história do São Paulo. Só um spoiler, só faltam, depois daqui, só irão faltar mais 2 vídeos para completar minha saga, que já vão ser falando do Grêmio e do Fortaleza. Então, esse é o spoiler. Mas então, bora pro vídeo. Primeiro fato. Como sempre, o primeiro fato é sempre sobre o ano de fundação do time. O time do São Paulo, tricolor paulista, é um time até que bem antigo, mas não tão antigo quanto certos times. O time do São Paulo, foi fundado dia 25 de janeiro de 1930, que por uma grande coincidência, foi o mesmo ano em que começou a Copa do Mundo. Então, o primeiro fato é esse. O time do São Paulo, fundado no dia 25 de janeiro de 1930. Tá. O mesmo ano que teve a primeira Copa do Mundo, que infelizmente o Uruguai venceu. Mas então é isso. Bora pro segundo fato. Segundo fato. Esse aqui muitos de vocês já devem conhecer. Para vocês que não sabem, a expressão falado campeão de tudo é quando... Pera aí. Pronto, voltei. Para vocês que não sabem, o São Paulo é apelidado como campeão de tudo, que é uma expressão que é dada a um time quando ele conquista certos títulos. Para um time do Brasil ser considerado campeão de tudo, ele tem que conquistar 8 títulos, que são os 8 títulos que um time brasileiro pode conquistar, que é Campeonato Estadual, Brasileiro Série A, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Mundial, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Esses são os 8 títulos que o time brasileiro pode conquistar, que por algum acaso o São Paulo é o único time que já conquistou pelo menos uma vez cada um desses 8 títulos. Para os que não sabem, começando pelo campeonato estadual, que nesse caso é o Paulista, São Paulo já foi campeão 23 vezes, 23 vezes campeão estadual. Supercopa do Brasil, São Paulo também já foi campeão uma vez, em 2024, após vencer o Palmeiras nos pênaltis. Supercopa do Brasil é um campeonato disputado entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileiro Série A, onde São Paulo foi campeão apenas uma vez. Recopa Sul-Americana, o São Paulo já foi campeão 2 vezes, sendo a última vez foi em 1994, após vencer o Botafogo. O Brasileiro Série A, São Paulo se encontra entre os maiores campeões, sendo campeão no total de, eu acho que, de 7 a 10 vezes, sendo que ele já foi tricampeão seguido no Brasileiro de pontos corridos. Copa do Brasil, esse foi um título que o São Paulo demorou para conquistar. Vou deixar até por último. Libertadores, São Paulo tricampeão da Libertadores, e inclusive tricampeão mundial, que esse é um fato que eu vou falar na próxima. Sul-Americana, e olha que tem poucos times, quase nenhum brasileiro tem Sul-Americana, mas o São Paulo está entre os times que já conquistaram esse título, sendo campeão em 2012 após vencer o Tigre, que eu acho que era da Argentina. Agora, o último título que eu queria falar é sobre a Copa do Brasil, que foi um título que o São Paulo demorou para conquistar. Para vocês que não sabem, até 2022, a Copa do Brasil começou em 1989 e até 2022, vários times grandiosos já tinham conquistado a Copa do Brasil, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, e entre até times minúsculos já conquistaram esse título, como Criciúma, Juventude, Santo André, Paulista de Jundiaí. Todos esses já foram campeões da Copa do Brasil, e o São Paulo não era, após vencer a Copa do Brasil em 2023. Que é um fato futuro que eu irei falar. Mas então, é isso. Ou seja, o São Paulo é o único time brasileiro até agora que é campeão de tudo, após vencer os 8 campeonatos que um time brasileiro pode conquistar até agora. Então, bora pro terceiro fato. Vamos lá, terceiro fato.
já tinha falado para vocês antes, em relação aos mundiais do São Paulo. Para vocês que não sabem, o Campeonato Mundial agora é o segundo campeonato, é o segundo maior campeonato do mundo, porque nele é disputado times do mundo inteiro, entre eles os brasileiros. Só que o São Paulo é o maior campeão brasileiro do Mundial de clubes. Para vocês que não sabem, vários times brasileiros já foram campeões mundiais, como Internacional, Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras não, tá? Só avisando. E o São Paulo não é igual ao Palmeiras nesse caso. O São Paulo foi simplesmente campeão 3 vezes do Mundial de Clubes. A primeira vez foi em 1992, após ele ter vencido o Barcelona na final. Não, venceu de 2-1, porque naquela época era jogo único, igual hoje em dia. A segunda vez foi no ano seguinte, em 1990 e... quanto? 93? Foi 93. Após ele vencer simplesmente o Milan na final, vencendo o jogo por 3-2. E a terceira vez foi inclusive no Mundial de Clubes da FIFA. Naquela época a FIFA organizava um Mundial de Clubes. E o São Paulo foi campeão em 2005 após bater o Liverpool, vencendo por 1-0. E quem era o goleiro do São Paulo naquela época? Rogério Ceni. Ou seja, o São Paulo é o maior campeão entre os brasileiros do Mundial de Clubes, sendo o único até hoje que conquistou esse título 3 vezes. 1992 contra o Barcelona, 1993 contra o Milan e 2005 contra o Liverpool. Então, bora pro quarto fato. Quarto fato. Esse aqui é em relação aos jogadores, os maiores craques desse time. Mas você deve estar perguntando: ah, Romário, mas essas curiosidades de jogadores era sempre a última, por que você colocou uma penúltima? Simples, porque na quarta curiosidade eu vou falar uma coisa que nenhum de vocês são paulinos sabia. Bom, mas nessa daqui, que é em relação aos maiores craques. Os maiores jogadores da história do São Paulo incluem ídolos lendários como, exemplos, Raí, Careca, Leônidas da Silva, Serginho Chulapa, Dario Pereira, Zete, Miller, Cafu, Zizinho, Luiz Fabiano e entre eles o tão poderoso, o tão paredão Rogério Ceni. Recordista de jogos e gols. Além de ser um bom goleiro para catar gols e pênaltis, ele também fazia vários gols pelo São Paulo. E é isso, ele fazia, além de ser um bom goleiro, ele também fazia vários gols pelo São Paulo. Rogério Ceni, que é um ídolo eterno, hoje em dia é técnico do Bahia, mas naquela época, inclusive, foi um dos jogadores a trazer o Mundial de 2005 para o São Paulo. E vários outros títulos também. Paulistão, Brasileiro também, Libertadores. Tudo isso teve Rogério Ceni para ajudar. E é isso. Esses foram alguns dos maiores craques que já vestiram a camisa do São Paulo. E agora bora pro quinto e último fato, que isso aqui vai deixar vocês de boca aberta. Quinto e último fato. Esse aqui é um fato até que eu gostei de ver. É um fato em relação à fundação a fundação do time do São Paulo, mas não necessariamente a fundação. Como eu já falei no primeiro fato, o São Paulo foi um time fundado dia 25 de março de 1930. Só que 5 anos depois, o time do São Paulo teve uma refundação, que ocorreu no dia 16 de dezembro de 1935. Foi um marco de resistência. Após a fusão forçada com o CR Tietê em maio de 1935, devido a crises financeiras e políticas, um grupo apaixonado liderado pelo tenente Porpírio da Paz reuniu-se para reorganizar o clube, garantindo a continuidade das tradições tricolores. Ou seja, a curiosidade é só essa: o time do São Paulo teve uma refundação devido a crises políticas e financeiras, e um grupo apaixonado
ajudou na refundação do time que ocorreu 5 anos depois. E até lá o São Paulo já tinha conquistado o título com o Paulistão de 1931. Eu acho que pouco, ó, já até tirei o chapéu, porque eu acho que muitos de vocês não devem saber essa curiosidade do São Paulo. E o vídeo é esse. Mas, gente, esse vídeo também é um pouquinho sério, pra avisar que eu vou ter que parar com os vídeos por um tempo. Vocês vão me ver alguns meses sem gravar vídeo no canal. É porque, sinceramente, eu tô com alguns problemas na escola e alguns problemas com a família também. Então, vocês podem achar meio estranho, mas eu vou ficar, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 meses sem gravar vídeo, devido porque eu tô, como eu já falei, eu tô com alguns problemas que preciso resolver. E eu não tenho tempo pra ficar cuidando da minha escola com problemas familiares e ainda ficar gravando vídeo. Eu sei que vai doer um pouquinho, vai ser um pouquinho triste, eu não vou conseguir me aguentar, mas eu vou ter que ficar um tempo sem gravar vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui do São Paulo pra poder avisar vocês e poder chegar mais perto de terminar a minha saga. Mas ela vai demorar muito mais ainda pra acabar, já que, né? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, contando os 5 maiores fatos da história do São Paulo. E eu não queria ter que contar isso pra vocês, gente, mas é a vida. Então é isso. A gente se vê daqui talvez em junho ou julho. Então, tchau! Última pergunta pra vocês, gente. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é 1º de abril! É tudo mentira, gente. Vocês acharam mesmo que eu ia ficar sem gravar vídeo pra vocês? Vocês mesmo... Óbvio que eu não tô com problema de escola, não tô com problema com minha família. Minha escola e minha família tão ótimas. É óbvio que eu não ia ficar sem gravar vídeo pra vocês, pô. Isso é toda pegadinha de 1º de abril, tradição simples. Independente do que acontecesse, eu ainda assim continuaria gravando meu vídeo pra vocês. Eu adoro vocês, pô. É vocês que fazem tudo isso acontecer, pô. Então, foi só uma pegadinha, gente. Uma pegadinha de boa. Só pra comemorar o dia de 1º de abril. Então, é isso, gente. Caraca, eu aposto que muitos de vocês acreditaram. Os pequenos, os mais novos devem ter acreditado nisso daí. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contando os 5 maiores fatos da história do São Paulo, tricolor paulista. Então é isso. A gente se vê ainda no mês de abril, tá? Eu não vou ficar 2 ou 3 meses sem gravar vídeo. Então é isso. Agora sim. Tchau!